Olá, muito boa tarde para você nessa sexta-feira, hoje dia 22 de janeiro de 2021, vamos a mais um Canal Aberto. Bom demais ter você por aqui junto com a gente, vamos até 1h30 da tarde com muitas participações, claro, você aqui fazendo o programa junto com a gente. E vamos abrir o Canal Aberto de hoje mostrando para você lá do alto, Poços de Caldas, cada vez mais bonita, hoje está mais ensolarado, me parece que o dia amanheceu mais quente, não é? A gente mostrando para você essas imagens lindas da nossa cidade, né? A gente sempre comenta, parece mesmo um cartão postal. Que bom é ter você por aqui, você participa com a gente, fazendo suas perguntas também, porque hoje nós estamos recebendo aqui na bancada do Canal Aberto, né, uma pessoa também que a gente considera bastante, é o Simon Hill. O Simon é especialista em comunicação e também consultor de empresas. Portanto, você que é empresário, você que pretende abrir o seu próprio negócio, aproveite essa oportunidade, tire todas as suas dúvidas, não é? Você também que tem aí um certo medo, aquele tremor de falar aí em público, olha, essa é a oportunidade, ele também pode te dar dicas importantes, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai também mostrar para você, vamos falar sobre o livro que o Simon também já escreveu, afinal de contas também é escritor. Muito boa tarde para você, Simon, seja bem-vindo. Boa tarde, Ivonete, boa tarde, telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho desse universo da comunicação, tanto dentro das empresas, como também na vida, na carreira aqui dos nossos telespectadores. Realmente é um prazer ter você por aqui, viu, Simon, que a gente conhece já, né, de longa data, né, o Simon, nós estudamos juntos, não é? E é um prazer realmente revê-lo aqui, né, nessa capacidade toda, nessa comunicação fantástica que ele tem também e muito conhecimento. Então você aproveite essa oportunidade, pode encaminhar sua pergunta, ligar aqui para a TV Poços. Quem recebe você também aqui é o Pedro Magalhães. Boa tarde para você, viu, Pedro? Boa tarde, Ivonete. Boa tarde também ao Simon. Boa tarde a você de casa aí que nos assiste diariamente. Lembrando que você pode participar, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, fazer o seu questionamento. Aproveite a presença do Simon aqui e participe através do telefone 3721-6955 ou também pelo WhatsApp, que é o 99230-3040. Lembrando que nós também estamos ao vivo nas redes sociais, né, no Facebook da TV Poços. Você pode também participar por lá através dos comentários. E lembrando, né, Ivonete, que muitas pessoas aqui já mandando o nome para participar do sorteio, nós não teremos sorteio nessa sexta-feira. A direção aqui da TV achou melhor, né, por esse momento que a gente vive ainda de luto, em razão da perda do nosso grande amigo Antônio Carlos Pereira, a gente ainda não voltar com os sorteios, né? Exatamente, né? Acredito que todos possam compreender esse momento, ainda é delicado, a gente sente muita falta do nosso querido amigo Antônio Carlos, né? E é por isso a gente pede então a sua compreensão. Nessa sexta-feira não teremos ainda o nosso sorteio. E a gente segue aqui o nosso programa, a gente comentando, né, para você nessa oportunidade para nós falarmos aqui sobre as empresas. Quantas pessoas que aproveitaram essa pandemia, não é mesmo, para poder abrir também o seu próprio negócio através da internet, né, chamado e-commerce. E assim ajudando também através do WhatsApp, ou seja, as pessoas tiveram que realmente tentar outros meios para tentar sobreviver, né? Quem sabe foi aí uma das únicas rendas que a pessoa teve nesse período de pandemia, né? Muitas delas ainda sobrevivem desse negócio, não é? Então a gente vai falar sobre isso e vamos saber também com o Simon como tem sido o atendimento nesse período de pandemia. Afinal de contas, ele é consultor de empresas. Muitos problemas, Simon, ou muitas alegrias nesse momento? Muitas dificuldades, sim, né? O empresário, o pequeno e médio empresário, ele sentiu um impacto direto, uma vez que ele teve que decidir entre manter o negócio aberto, manter o seu quadro de colaboradores ou fazer demissões ali para tentar salvar o negócio de alguma forma. Então, o que a gente percebeu aí desde o início dessa pandemia até o momento, uma necessidade muito grande de inovação. Os empresários que eu tive a oportunidade de acompanhar ao longo do ano passado e também nesse início de 2021, eles estão com uma verve muito grande de inovar, de criar novas formas de se comunicar com os clientes, de atender o seu mercado para poder de fato permanecer. Eu acho que foi um período, Ivonete, que as empresas entenderam a necessidade de mudar para permanecer. Quem mudou vai sobreviver à crise, quem não mudou, infelizmente,
corre o risco aí de fechar as portas e nunca mais levantar. Geralmente as empresas, né, que te procuram para poder justamente falar sobre essa consultoria, quais são os problemas mais recorrentes? Primeiro deles, vendas. Como manter a receita da empresa em crescimento, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho um problema sério aqui com as minhas finanças não estão sob controle. Aí a gente começa a fazer uma análise, a gente descobre que ele está com um problema na entrada de dinheiro. Isso é um problema de venda. Segundo momento, como fazer gestão de pessoas e conter as despesas. Porque a não ser que você trabalhe numa organização sem fins lucrativos, você precisa de lucro. A razão de existir de uma empresa é atender a uma necessidade do mercado, em contrapartida receber uma certa medida de lucro, né, naquele negócio, naquela atividade comercial que a empresa exerce. Então todo negócio precisa de lucro. E lucro dentro de uma empresa vem de duas formas, aumentando receita, reduzindo despesas. Então são essas as duas maneiras que os empresários podem adotar para poder começar de fato a sobreviver em períodos de dificuldade econômica. Muito bem, falando em dificuldade econômica, falando ainda, a gente sempre comenta, né, que aqui Poços de Caldas tem uma grande vantagem. Bom, vamos continuar aqui nossa conversa com Simon Hill. Muita gente já está ligando, participando, não é isso mesmo, Pedro? E a gente abre espaço para você. Isso mesmo, muitas pessoas já participando. O Reginaldo pergunta que se investir em um negócio próprio durante a pandemia é loucura ou oportunidade? E depende também, Simon, afinal de contas, né? Eu sei que todo mundo, claro, quer ter aí o seu próprio negócio, não é? Quer ter lucros, afinal de contas, essa realmente é a missão de uma empresa. Mas a gente fica se perguntando, né? Todo mundo se aventurar, digamos assim, na internet, isso é perigoso? Legal. Então temos duas perguntas. A primeira é do? Reginaldo. Reginaldo, a sua pergunta ela é muito boa porque existem duas grandes razões que levam uma pessoa a empreender. Ou é por uma oportunidade ou por uma necessidade premente. Então, em períodos de crise, o empreendedor, né, que está ali em estado latente, ele nasce. Ou porque a partir daquele momento ele enxergou uma oportunidade de ter um negócio próprio, ou porque ele perdeu o emprego e agora não consegue se recolocar e se tornou então uma necessidade que ele empreenda. Aí fica a seguinte dica: nem sempre uma oportunidade é de fato um negócio. Então existem mecanismos que você pode adotar, inclusive para validar essa ideia de negócio antes de se aventurar, como disse aqui a Ivonete. De maneira geral, quando você encontra uma oportunidade de negócio e consegue validá-la, essa validação ela passa pela avaliação de um público interessado naquilo que você está de fato oferecendo, passa também pela avaliação do retorno sobre o investimento que você vai ter que fazer, ou seja, em quanto tempo você consegue reaver aquele capital inicial que você colocou e, é claro, se isso está em expansão ou em contração. Então são 3 filtros que você pode usar para poder avaliar uma ideia de negócio, tá bom? Em geral, não é um risco muito grande, não. Começar um negócio não é algo difícil. Você vai testando ali na sua vizinhança. Você pode, ali na quadra da sua casa, validar uma ideia. Existe, Ivonete e Pedro, um princípio do empreendedorismo, que é o chamado effectuation. É quando você tem uma ideia e a implementa rapidamente para tentar validar a sua hipótese de negócio e ela já vai te dar um retorno rapidinho. Isso aqui dá certo, isso aqui é furada, vou partir para uma outra oportunidade. Tá certo? Espero ter atendido aí a sua solicitação. Em relação à sua questão, Ivonete, será que eu devo abrir um negócio na internet? Sim e não. Porque hoje a gente vê que existe um campo muito grande para a comercialização de infoprodutos, ou seja, de cursos sobre aquilo que você sabe. Existem plataformas que fazem essa intermediação, que conseguem, dar escala para o seu negócio. Então, os mesmos 3 princípios para você avaliar uma oportunidade offline, você também pode usar para avaliar uma oportunidade online. Será que essa minha ideia tem lastro? Ela está em expansão ou está em contração? Será que as pessoas se interessam por isso? Será que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? E em quanto tempo eu vou ter retorno sobre esse tempo e dinheiro que eu vou dedicar nessa ideia? Essas e outras perguntas você vai ouvir aqui junto com Simon Hill, mas já, logo após os comerciais.
Estamos de volta hoje conversando com Simon Hill, ele falando também aqui sobre o livro, já nós vamos mostrar para você, né? Vamos falar sobre o livro que ele já tem, aliás, mais de um. Ele também que dá essa consultoria para as empresas, né? Muitos empresários, não só de Poços, mas também da região, né? Chama aí o Maicon para poder estar presente, poder dar aquela força, aquela ajuda, né? Principalmente agora, né, Maicon? Nesse período, Simon, nesse período de pandemia, a gente vendo aí essa dificuldade das empresas, sem saber principalmente, né, se vão fechar, se não vão fechar, se elas podem fazer ali o seu estoque, deixar ou não. Será que, eu acredito também, né, que os próprios empregados também ficam ali temerosos, receosos, todas as pessoas estão ansiosas, não é? Nesse momento tão difícil, não sabe se o comércio fecha, se não vai fechar, o que fazer, as pessoas com conta, será que compram ou não? Porque essa incerteza que traz essa insegurança e que traz essa ansiedade. O que fazer? Realmente, o momento é difícil, é um momento de tomadas de decisões difíceis dia após dia. E o que a gente nota aí é que muitos empresários que estavam ali naquela condição de ciclista, eles estavam pedalando, a pandemia fez com que o sujeito parasse de pedalar, ele teve que descer da bicicleta. Enquanto que outros empresários que já tinham um modelo de gestão um pouco mais avançado, não teve tanto problema assim nessa tomada de decisão quanto a estoque, quanto colaboradores. Será que eu dou férias para todo mundo agora e a gente sente como é que vai ser o lockdown? Então, essa foi uma tomada de decisão mais fácil para quem já tinha um modelo de gestão estabelecido. Por outro lado, quem estava naquela condição assim, olha, de confundir o bolso, né, o bolso do dono com o caixa da empresa, teve mais dificuldade. Esses foram os que sentiram primeiro esse baque. Mas por quê? Porque era um problema do mercado? Também, mas principalmente porque faltou ali um modelo de gestão próprio. Muito bem, falando ainda em empresas, nós temos aqui em Poços de Caldas empresas de sucesso que estará aqui conosco. A gente continua com Simon Hill, ele comentando aqui sobre as dificuldades, não é? Esse planejamento, ele que dá consultoria nas empresas e muitas pessoas também interessadas, querendo saber como fazer para poder, né, sair bem e ileso nesse período de pandemia, não é isso, Pedro? Isso mesmo, a gente tem aqui a participação da Camila, ela fala aqui que o Simon fez o Empretec junto com ela, que apelidaram você de Obama, falando que fica feliz em te ver, gente boa demais, sucesso, Obama, e uma risadinha. Gente boa mesmo. A gente tem a Daniela também, ela perguntando quanto tempo a pessoa deve insistir com um negócio caso ela sinta que não está trazendo resultados. Legal, muito bom. Camila, um beijo, saudades de você. Faz tempo que a gente fez o Empretec, já vai para 12 anos esse ano, né? Mande notícias, tá bom? Prazer saber que você está acompanhando a gente por aqui. Daniele perguntou quanto tempo insistir. É isso, Pedro? Isso, caso ela sinta que não está trazendo resultados no negócio dela. Legal. Bom, em média, se você fez aí um bom plano de negócios e está trabalhando, né, de acordo com aquilo que você planejou, conversando com o mercado, você já vai ter essa resposta. Aí vai de quanto tempo você aposta naquela ideia. O plano de negócios, Daniel, ele é uma ferramenta que você pode fazer através de meios digitais, totalmente gratuito. Ele vai lançando ali para você todas as informações que você tem sobre o seu negócio, sobre a sua ideia de negócio. Mas aí você decidiu abrir, por assim dizer, a sua loja, abrir o seu restaurante e está vendo que está demorando para dar aquele retorno. Aí você vai ter que mudar a sua estratégia. Ou estratégia de vendas, ou a sua estratégia de gestão de pessoas, às vezes a sua estratégia de custo, para que você consiga permanecer com o negócio por mais tempo. Essa dúvida, ela acontece em geral quando o negócio não estoura de repente, né? Quando você abre um negócio e ele faz sucesso e você tem fluxo de caixa para manter a coisa funcionando, aí essa dúvida ela desaparece. Por isso que é tão importante, fazer um bom plano de negócios antes de ingressar, né, de abrir as portas do seu negócio e depois ir revendo a sua estratégia ao longo do tempo. Não é porque você traçou um plano que tem uma estratégia aí para 5 anos, 3 anos, 2 anos, que você não pode fazer ajustes na rota. Isso, em geral, é muito comum. Você tem um plano traçado e, ao longo do tempo, você vai fazendo ajustes para chegar naquele objetivo. Então, avalie isso, a qualidade do seu plano, como é que você está relacionando-se, né, com o seu cliente e se o negócio ainda não estourou, por que não estourou? O que está faltando para que, de fato, você alcance o sucesso?
E a gente percebe também, não é, que na última, talvez em 2020, mais ou menos, o último levantamento, né, são milhares de plataformas que estão ali justamente para poder receber essas lojas virtuais, né, chamadas e-commerce. E a gente precisa saber também se é importante, né, Simon, já que a gente no espaço físico, a gente aproveita, faz essa pesquisa que você comentou, será que meu público é aqui, está aqui, onde que está meu público, será que esse meu produto vai dar certo? Mas me parece que as pessoas, quando elas são inseridas neste mundo virtual, não é? Ali parece que rola de tudo, não é? O público, na realidade, é que procura esta empresa, não é isso? Isso, exatamente. Hoje você tem aí mecanismos de busca que lhe ajudam muito, né? Você tem aí Google Ads, Facebook Ads, que já vão te dar aí uma noção se aquela ideia ela é boa, se ela tem lastro digital ou não. E você pode começar aí com baixo custo, criando talvez um perfil numa rede social que mais dialogue com o seu público, e aí você vai fazer aquele passo a passo, né, do marketing de conteúdo. Você vai alimentar uma audiência com conteúdo que lhe é interessante. A partir do momento que o seu perfil vai crescendo, você vai testando a linha editorial do seu perfil. Eu gosto de falar sobre moda, eu gosto de falar sobre culinária, eu gosto de falar sobre empreendedorismo, eu gosto de dar dicas de finanças. Esse talvez seja o primeiro caminho para você criar um negócio digital nos dias de hoje. Por que isso é importante, Ivonete? Quando eu descubro que eu quero ter um negócio digital, eu preciso lembrar que a audiência nas mídias digitais ela é totalmente diferente da audiência nas mídias convencionais. Então, conversar com o público e criar uma identificação com ele é fundamental para que você depois, sim, entre com um negócio concreto, né, em que você vai vender ali um produto ou serviço, e aí sim você pode dizer que tem um negócio digital, um e-commerce. Muito bem, olha gente, você que tem dúvida, aproveite então essa oportunidade, né? Daqui a pouquinho vamos mostrar o livro também do Simon, ele que também ajuda você, não é, sobre a questão da comunicação. Quantos professores, né? Quantas pessoas, inclusive no nossa própria profissão, né? Que falamos aqui com o público, ele também ajuda, traz dicas importantes, né? Para que as pessoas possam ter mais conforto nesse momento que é tão delicado, tão difícil, né? O próprio aluno em sala de aula, quando precisa apresentar ali um trabalho, né, já o coração dispara, a perna já treme, então tem dicas importantes para você. Mas, bom gente, eu vou trazer para você aqui, olha só, esse aqui é um dos livros do Simon Hill, esse aqui falando justamente sobre a comunicação. Né, Simon? Agora há pouco nós comentamos aqui sobre essa situação, esse momento delicado que todo mundo, principalmente o estudante, né, e outras pessoas que precisam se apresentar perante o público, precisam também dar uma entrevista, talvez até de emprego, enfim, precisa estar num momento, não é, delicado, inclusive, né, para poder se apresentar. Quais são as dicas que você pode trazer, pelo menos duas aí, para se manter mais calmo, né, mais tranquilo, para poder passar bem esse momento? Legal. Ivonete, essa pergunta é muito boa. Nesse livro, Comunicação no Ambiente de Trabalho, além de destacar 5 competências interpessoais, eu trouxe nesse livro também a minha apostila, o meu método do meu curso de oratória, que é quando eu ensino como falar em público com naturalidade e segurança. E aí você me pediu dicas, 2 dicas sobre como você pode melhorar a sua comunicação em público. Primeira delas, entenda que o medo e a timidez podem ser controlados. Você não precisa ter medo de ter medo. O medo ele é uma emoção humana, ele faz parte da nossa Constituição e ele é inclusive um mecanismo de defesa. É o medo que faz com que um orador se prepare para falar em público. Então, ter medo não é um problema. Em geral, o exemplo que eu gosto de usar é o seguinte, né? Quando a pessoa tem medo, é de uma situação ali real ou imaginária. A gente está aqui no estúdio, de repente você escuta aqui o guizo de uma serpente, de uma cobra, aí você vai falar assim, tem cobra no ar. Se você não viu a serpente ainda, se você não viu a cobra, você está com aquele medo imaginário, tá certo? Certo. A partir do momento que ela passa pela porta e transita entre nós, esse medo é um medo real. Você agora está vendo o perigo na sua frente. Com relação a falar em público, é praticamente a mesma coisa. Você vai ficar com aquele medo antes de se apresentar e na hora que se apresenta, esse medo se torna real.
existem técnicas que você pode adotar para controlar isso. Quando a gente fala de timidez, por exemplo, é um outro tipo de medo, enquanto que o medo ele está vinculado ali a uma situação, seja a situação de uma serpente no estúdio ou a situação de estar diante de uma plateia, a timidez é um tipo diferente de medo. É um medo de gente, é o medo do olhar do outro. É quando eu me coloco numa condição em que eu estou ali com 500 pessoas, 1000 pessoas ao meu redor, ou às vezes 5 investidores ali para te assistir, e você, por medo de gente, começa a sentir medo de falar em público. Ser julgado e não ser aceito. O medo de falar em público é exatamente isso. É o medo do olhar do outro. É o sentimento de crítica do outro pesando sobre os seus ombros. Então, essa é a primeira dica. Medo e timidez podem ser controlados. A segunda dica é ter sempre um objetivo claro em mente. Quando eu sei exatamente o que eu quero alcançar com a minha fala, a minha clareza verbal, a minha fluência, ela vai brotar. Isso daí já faz de você um orador diferenciado. Então tenha sempre um objetivo claro, bem definido. Como é que eu alcanço esse objetivo, Ivonete? Respondendo a seguinte pergunta: o que eu quero que as pessoas façam depois que eu terminar a minha fala? Eu quero que elas me contratem, eu quero que elas comprem o meu produto, eu quero que elas tenham uma boa impressão a meu respeito. Qual é o meu objetivo com essa fala? Uma vez que você definiu isso, falar com clareza, com naturalidade, vai ser algo fácil para você. E no livro, é claro, você vai ter outras dicas até para desenvolver mais essa habilidade sobre como preparar um esboço, como lidar com situações de debate, como convencer os outros do seu ponto de vista. Então tem tudo aí nesse livro Comunicação no Ambiente de Trabalho. Habilidades com as pessoas, né? Exatamente. Que realmente é uma arte, não é? Lidar com as pessoas é uma arte, realmente. Bom, a gente vai falar aqui sobre a ótica da Lili, tá bom? Dê uma passadinha lá, eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente continua aqui com a sua participação, vamos abrir espaço para você. Vamos lá, olha só, a gente tem a pergunta aqui da Cíntia, ela perguntando aqui como calcular o preço do produto que vou vender. Qual porcentagem de lucro eu devo colocar para não ser nem pouco e nem abusivo? Legal, como é que ela chama? Cíntia. Cíntia, sua questão é muito interessante. Definição de preço de venda, você pode adotar alguns caminhos. Eu vou falar para você de 2. O primeiro deles, você pode olhar o que o mercado está praticando, tá certo? E aí, como uma estratégia de entrada, você coloca um pouquinho abaixo, nada que vá sacrificar a sua margem. Obviamente, se você fez um plano de negócio, sabe o que você precisa tirar e em quanto tempo você quer aquele retorno, você vai chegar nesse índice. Qual que é a minha margem de lucro em cada produto vendido? Então, não sacrificando a margem, você pode, por assim dizer, brincar com esse preço, colocando um pouquinho abaixo do preço do mercado para fazer uma estratégia aí de penetração de mercado. A outra forma é você lançar mão aí de softwares. Você vai ter mecanismo de gestão muito fácil de você fazer esse cálculo. Você vai lançar aí produto, o custo desse produto, o custo da mercadoria vendida, todas as suas despesas, e ao final dessa planilha você vai encontrar aí um preço médio de venda que você pode praticar. Eu oriento os meus clientes sempre a trabalharem dentro daquilo que o mercado absorve. Por quê? Não adianta você colocar na cabeça que o seu vestido tem que ser R$350, sendo que as pessoas ali que formam o seu público estão dispostas a pagar 280. Então você tem que ter essa malícia comercial de entender o que o público está querendo, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele item, e aí você vai ajustar a sua faixa de preço dentro dessa faixa de mercado, como a gente chama. E falando em preço, gente, dá uma olhada que precinho que vai acontecer hoje, viu? Essa pizza. Muito bem, estamos de volta aqui no Canal Aberto, hoje com a presença do Simon Hill, que é consultor de empresa, ele também é escritor, enfim, são várias as funções que ele exerce aqui no meio das empresas, né? Então, ajudando as empresas a crescerem cada vez mais, né? Trazendo essa consultoria, ele também que é da comunicação. Nós temos aqui em nossas redes sociais o abraço especial da Maria Isabel, Alessandra Anacleto, né? Acompanhando aí o Canal Aberto, um abraço para você. A Helena Inês, ela dizendo aqui, né, saudades de quando trabalhei na TV 30 anos atrás, Ivonete Dó, Roberto Teresiano, PA,
Roberto, Sônia, Ivan, Rosaninha e outras. Helena, um abraço para você, apareça, tá bom? Para matar saudade aqui. A Alessandra também, ela disse que o Simon é um amigo super inteligente, ela disse que adora ouvir seus comentários. Olha que coisa boa. Obrigado, Alessandra. Um beijo para você. Continue acompanhando o conteúdo aqui do Canal Aberto, com a Ivonete, com o Pedro. E para mim é uma honra sempre receber mensagens tão carinhosas assim, viu? Um beijo. Obrigado. Ô Simon, então conta pra gente qual a diferença da loja virtual e também do e-commerce. Ah, legal. Em tese, são dois negócios muito parecidos. A diferença é o tamanho da operação. Uma loja virtual simples, por exemplo, ela pode ser conduzida por uma pessoa física ou talvez um MEI, um microempreendedor individual, pode ter sim a sua loja virtual e atuar inclusive como afiliado de grandes marcas. Então ele pode de repente fazer contato com uma empresa estrangeira, uma empresa chinesa, por exemplo, e intermediar, por assim dizer, através de uma plataforma digital, a compra e venda desses produtos. Uma outra coisa interessante, aí sim é o formato de e-commerce, por exemplo, que aí as grandes empresas já têm mais know-how, mais bagagem para isso. Por que isso é relevante, Ivonete? Quando a gente fala de e-commerce e loja virtual, a gente tem que entender que existem alguns perigos que uma loja virtual pequena, simples, ela não corre, enquanto que um e-commerce já sofre. Por exemplo, uma loja virtual, ainda que simples, ela vai precisar de dados de clientes. Então, você vai precisar de um programador para te ajudar ali a respeitar os limites da Lei Geral de Proteção de Dados dos seus clientes. Você vai precisar ali de um sistema de entrega, então vai precisar de frete. Você vai precisar de um pequeno suporte. Então, tudo isso uma loja virtual conversa muito bem com o e-commerce. No e-commerce, já existe aí uma necessidade de um controle de estoque muito maior, um suporte logístico muito maior, uma equipe de background muito maior. Então, hoje essa diferença ela é muito clara. Empresas, né, de varejo com grande impacto nacional atuam no e-commerce de uma forma profissional. A loja virtual é um meio de entrada para qualquer pequeno negócio. E aí, é claro, né, você pode tanto adotar um método como afiliado, como talvez a sua loja. Ah, Simon, eu estou com vontade de vender gravata pela internet. Eu vou comprar de um determinado site, ter um pequeno estoque aqui e começar a fazer essa venda, essa divulgação. Então, uma plataforma como o Mercado Livre, por exemplo, que é um marketplace, ajudaria muito a você que quer começar nesse negócio. Olha que coisa boa. E temos aqui também uma novidade, que a partir deste mês, os mineiros, né, poderão se beneficiar aí desse decreto de liberdade econômica que entra em vigor aqui em Minas. Enfim, esse decreto de liberdade é uma implementação da norma de um resultado, né, do programa Mais Livre para Crescer. O que isso significa? Significa o desenvolvimento, reduzindo aí a burocracia e os entraves para a criação e o desenvolvimento do empreendedorismo. E isso é muito bom, né? Que realmente é muita burocracia, tem hora, para poder abrir uma empresa. Excelente, né? Eu acho que um dos grandes avanços que o mundo do empreendedorismo teve no Brasil foi a criação do enquadramento chamado MEI, o microempreendedor individual. Aqui na nossa cidade, se eu não me engano, isso começou aí em 2009, 2008 para 2009, e possibilitou que muitas pessoas saíssem da informalidade. Então, o sujeito que tinha ali a sua pequena oficina mecânica, não fazia um recolhimento de benefício nenhum, trabalhava ali sem poder pegar um grande cliente porque não tinha condição de dar uma nota fiscal. Esse sujeito ele foi convidado à formalidade, com um pequeno investimento, né, mensal, ele entrou, por assim dizer, né, na categoria de empresário, agora ele é formal, né, e aí ele pode sim exercer o seu trabalho de cabeça erguida. Essa autoconfiança, né, que esse enquadramento trouxe para esse pequeno empreendedor fez com que muitos negócios crescessem. Então é importante a gente notar que cada nova medida, né, como essa que a Ivonete acabou de citar, vai promovendo mais, né, o empreendedorismo, vai criando mais formas de ter o seu próprio negócio, vai gerando mais receita, vai gerando mais renda, mais emprego. Então essa é uma notícia realmente muito boa. O mundo do trabalho ganha
com essa notícia que você acabou de nos dar aí. É muito importante realmente tirar todos os entraves, né, para que as pessoas possam trabalhar, possam investir, principalmente, né, as pessoas que conseguem, principalmente, porque temos ali duas classes, né, o trabalhador e quem fornece esse trabalho também. Então é necessário, né, gente, poder ajudar essas pessoas, quem fornece também, quem trabalha, enfim, para poder tirar todos esses entraves, essa burocracia toda que existe. E assim fazer girar, né, o quanto antes, mais rápido, a nossa economia. Não é verdade? Eu costumo dizer nos meus cursos de vendas a seguinte frase: pior que perder é demorar para perder. Então, às vezes, o sujeito coloca tanta energia naquele pequeno negócio e percebe depois de muito tempo que ele perdeu tempo e dinheiro. Então, com menos burocracia, você testa logo a sua hipótese de negócio. Se tiver que perder, você perde rápido e parte para outra oportunidade. Então, menos burocracia é ganho, é velocidade, e isso é que o pequeno empresário precisa. Muito bem, vamos falar sobre a construtora Etapa para mais participações aqui dos nossos telespectadores. Vamos lá, olha só, o Frei André está mandando aqui saudações a todos e falando que são boas dicas de comunicação as que o Simon está dando aqui ao vivo para todos os telespectadores. Nós temos também o Ronaldo do Monreal mandando um grande abraço para todo mundo e parabenizando também o Simon pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito bom, né, saber que as pessoas realmente estão sedentas, né? A gente nunca perde por aprender, nunca é tarde por aprender. A gente sempre, ainda mais com o Simon aqui, né, que traz dicas importantes, nos traz aqui uma aula nesses assuntos. Obrigado. É interessante a gente notar, né, que à medida que a gente vai subindo na vida, o que mais a gente precisa é de habilidade de comunicação. Então, o sujeito é promovido, surge a seguinte dúvida: como é que eu vou fazer os outros trabalhar para que o meu objetivo seja alcançado? Então, quanto mais você sobe no escalão da vida, mais você precisa da sua habilidade de comunicação desenvolvida. Você precisa ter domínio da sua comunicação. Certa vez, Pedro, uma pesquisa levantou o seguinte: 75% do tempo de um administrador de empresa é gasto ou dedicado a alguma habilidade de comunicação. Ou respondendo um e-mail, ou atendendo um telefonema, ou mandando uma mensagem de WhatsApp, ou fazendo uma apresentação, ou reunindo a sua equipe, e por aí vai. Então, quanto mais você desenvolver a sua comunicação, melhor a sua liderança, melhor a sua capacidade de vendas, melhor o seu resultado. Com certeza, viu? Eu me lembro como se fosse hoje, no começo, quando as pessoas iniciaram ainda essa conversa pelo WhatsApp, né? Não tínhamos esse dom de colocar as carinhas de sorriso, ou seja, uma frase era mal interpretada, né? Justamente por conta disso, né? A maneira de se comunicar, então é muito importante, porque senão traz um problema enorme. Também aqui, Ivonete, a pergunta do Celton. Ele está perguntando aqui para o Simon como abrir uma loja virtual. Ele fala que sabe que existem algumas plataformas para isso, mas pergunta se tem alguma que você recomenda mais. Celton. Isso. Celton, excelente pergunta. Se você digitar no Google aí loja2.com.br, você vai ter aí uma plataforma para criar uma loja virtual simples, porém completa. Inclusive, se você já tiver um domínio e quiser vincular o seu domínio a essa plataforma, também é possível, investindo um valor muito pequeno. Eu falei, né, no comentário anterior sobre plataformas já mais robustas, né, como, por exemplo, o Mercado Livre. Poucas pessoas sabem que o Mercado Livre ele é um marketplace. Qualquer pessoa com uma conta validada pode começar a comercializar seus produtos e serviços ali com um custo muito baixo, é o custo da transação que o Mercado Livre vai cobrar de você. Então, loja2.com.br é a primeira plataforma mais simples inclusive de operacionalizar, de colocar a página no ar, tá bom? Uma outra dica, Celton, seria você procurar um pouquinho mais de informação na internet sobre páginas de vendas. Páginas de vendas, em geral você vai oferecer algo em troca ali para o seu público, para poder pegar um contato, né, dessa pessoa que entrou em contato ali através de um mecanismo de tráfego pago, ela chegou até a sua página, a partir daí então você precisa desse contato para formar aquela audiência que a gente falou lá no primeiro bloco. Então formou-se uma audiência, você já tem um público para indicar, por assim dizer, a sua loja virtual, tá bom? Então página de vendas você consegue fazer gratuitamente e montar a sua loja virtual também através dessa plataforma loja2.com.br. Simon, o que os empresários podem fazer aí pós-pandemia, né, para reduzir esses impactos da pandemia nos seus negócios? Excelente pergunta, Ivonete.
Bom, você começa a resolver o problema pós-pandemia durante a pandemia. Fazendo o quê? Fortalecendo o relacionamento com o seu cliente. Aquela dica que eu falei para o Homero ainda há pouco, ó, contato constante no WhatsApp. Isso serve para todo negócio. Alimente as redes sociais da sua empresa, deixe as pessoas saberem que você não quebrou na pandemia, que você continua ali firme com a sua equipe, atendendo às necessidades do cliente. Então, para resolver os problemas que a gente vai ter depois que essa pandemia passar, você tem que começar agora, mantendo o relacionamento com o cliente. É interessante fazer esse comentário, né, entre pandemia, relação com o cliente e e-commerce, porque o que faz hoje uma pessoa buscar comprar numa loja virtual ao invés de comprar na loja ali da esquina? É esse contato pessoal, certo? No mundo pós-pandemia, as relações interpessoais elas vão sofrer um impacto também. Por quê? Porque até então eu gostava daquele contato, do aperto de mão, chamado cafezinho, o abraço do vendedor. Daqui para frente mudou. Então, se você não tiver, de fato, um atendimento diferenciado, você vai precisar migrar para o e-commerce, talvez numa velocidade mais rápida, talvez mais alta do que você imagina. Então, se você quiser se preparar para o mundo pós-pandemia, cuide do relacionamento com o cliente desde já. Melhore a qualidade do seu atendimento. É aquela regrinha básica, Ivonete. Prometeu? Cumpre. Não minta para o cliente, não diz que a marmita está indo, se você nem montou a marmita ainda. Fala, olha, vai atrasar a entrega, mas está a caminho. Deixe o cliente saber a verdade do seu negócio nesse momento. A verdade engaja. Se você for verdadeiro, o cliente permanece com você depois da pandemia. Olha aí, gente, várias dicas para você. Ainda hoje aqui no Canal Aberto a gente vai trazer mais informações, mais dicas importantes. Não é lá em cima, no alto da serra, a gente mostra para você Poços de Caldas. Vamos ver se o tempo mudou. Ainda não. Permanece também com algumas nuvens, a gente está verificando ali em cima, não é? Mas está bem tranquilo o tempo hoje. Vamos dar também uma olhada aqui em frente à TV Poços, na Avenida João Pinheiro, sentido bairro Centro. A gente mostra já já? Ainda não? Ok. Vamos então, gente, conversando mais aqui, né, com mais participações. Não é isso, Pedro? Isso mesmo, olha só. A Joana está perguntando aqui se vale a pena buscar ou contrair um empréstimo para investir no meu negócio. Joana? Isso, Joana. Joana, tudo vai depender, né, do seu plano de negócio. Às vezes a pessoa pensa que empréstimo ele é sempre ruim. Não. O empréstimo ele é válido desde que você tenha um modelo de negócio forte, que você saiba em quanto tempo você vai ter o retorno desse investimento. Eu costumo brincar também, e aí já é um contraponto para fazer você refletir, eu costumo brincar o seguinte, se uma ideia de negócio precisa de dinheiro para se concretizar, talvez ela não seja uma ideia tão boa assim. As melhores ideias são aquelas que precisam só do teu empenho, do teu esforço para que elas entrem em operação. Elas são ideias mais simples, mais práticas, mais inteligentes do que aquelas ideias que aparentemente são interessantes, mas que vão demandar um investimento financeiro muito grande no começo. Então, respondendo à sua pergunta, neste momento de instabilidade econômica, talvez não seja a melhor opção entrar numa dívida para testar um negócio. Teste o negócio antes. Se ele deu certo, o público abraçou a sua ideia, aí sim você pode demandar de um empréstimo para alavancar, né, para criar, por assim dizer, um mecanismo de impulso para o seu negócio. Bom, daqui a pouquinho nós vamos trazer também uma dica importante, afinal de contas, né? A gente falando aqui sobre as empresas, sobre o mercado, seja no mundo virtual ou numa loja física, a gente precisa também das vendas, né? Do lucro. E daqui a pouquinho o Simon vai trazer dicas importantes para você se tornar um ótimo vendedor. Se você já vai se tornar melhor ainda, com certeza, mas é já já, logo após os comerciais. Muito bem, estamos de volta, nosso último bloco aqui do Canal Aberto, né? Muito interessante hoje conversando aqui com o consultor de empresas, o Simon Hill, que também é escritor, que também fala tudo aí sobre a questão da comunicação. Inclusive nós estamos conversando aqui sobre a importância que é
é a questão da comunicação, né? Eu estava até comentando com ele que normalmente, né, as pessoas que estudam, né, fazem a faculdade aí de advocacia, enfim, daqui a pouquinho elas comentam, né, que tudo vira um caso, né? Assim, tudo vira um caso para ser estudado, para ser levado, para ser estudado ali as duas partes ou três, enfim. A gente vê também com o pessoal, né, os estudantes ali da educação física, também, né? Tudo é movimento, tudo é corpo. A gente comenta aqui sobre a questão da comunicação, né? Eu estava falando para ele, no final fica tudo englobado, né? Principalmente para você que está aí, principalmente a gente está comentando aqui sobre a questão das empresas, a comunicação, a venda, o movimento, enfim, tudo precisa ser levado em conta, não é verdade? Eu até comento assim, muitas pessoas falam assim, mas eu não vendo, não tenho nada de comunicação, não sei o que lá, mas você vende a sua imagem o tempo todo, não é verdade? Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa diz assim, eu já estudei tanto para não precisar ser vendedor. Engano seu, você é um excelente contador, sua carreira não prospera porque você não tem habilidade de relacionamento com o cliente, que é venda. Às vezes você é um excelente advogado, vai ficar tratando o caso de porta de cadeia porque não consegue pegar uma grande causa, porque lhe falta habilidade de comunicação com o cliente, você não consegue escutá-lo. Então a comunicação ela serve para todas as carreiras, independente, é claro, né, se você aprendeu isso na infância ou não. Em qualquer época da vida você pode melhorar a sua comunicação, desde que você saiba que é isto que lhe falta. Porque muitas vezes a pessoa atribui a tudo, Pedro, menos a falta da comunicação. Sabe por que eu não vou para frente? Porque a faculdade que eu fiz não foi a melhor. Sabe por que não deu certo? Porque eu tive muito problema com meu pai e minha mãe. Sabe por que eu não encaixei ainda? Porque eu moro aqui nessa cidade. Não, você só não está sabendo se comunicar direito com o seu público. E quando você vira essa chave, por assim dizer, as coisas começam a acontecer. Você vai para a festa e volta acompanhado, você sai, né, para fazer uma visita de vendas e volta com um contrato, você começa a fazer amigos em todo lugar que você vai, graças à habilidade de comunicação desenvolvida. Muito bem, mas eu percebo assim, quando a gente viaja e vai em algumas cidades, eu sempre observo, né, a maneira que as pessoas atendem, seja no banco, nas lojas, enfim, o atendimento e às vezes nos cativa, faz a gente voltar na loja pelo atendimento. Como se tornar um ótimo vendedor? Tá aí. Bom, toda abordagem de vendas começa com excelente atendimento. É no atendimento que você vai fazer uma boa sondagem, vai levantar as necessidades desse cliente, vai conseguir fazer uma oferta bacana. É no atendimento que você começa a tratar as objeções ao fechamento do negócio. É no atendimento que você lida, inclusive, melhor com a negociação. E, claro, aquilo que você viu no atendimento que era um problema, é o que você vai tratar na etapa de pós-venda. Então, se você quer melhorar sua qualidade como vendedor, desenvolva habilidades de comunicação, eu vou lhe dar aqui de presente uma delas, que é a capacidade de fazer perguntas. Pergunte para o seu cliente, por que o senhor quer esse tipo de produto e não outro? Por que o senhor gostou deste carro e não daquele? Por que o senhor quer este tipo de móvel e não aquele outro? E deixe o cliente falar. Enquanto o cliente está falando, ele está comprando. A partir do momento que o cliente fez assim, zip, ele parou de comprar. Então mantenha o seu cliente falando, você vai perceber que a sua venda aumenta. E isso é a habilidade de um vendedor competente. Apenas para compartilhar com o pessoal, Ivonete e Pedro, no canal do YouTube da TV Poços, se eu não estou enganado, é isso mesmo, TV Poços, né? Você pode ir lá no canal do YouTube da TV e vai ter uma série com 5 episódios que eu gravei aqui para a TV Poços, falando sobre como alavancar suas vendas. Ela foi ao ar na última semana de dezembro, a semana que antecedeu o Natal. Exatamente. São 5 episódios curtinhos, de 10, 12 minutos. É uma verdadeira consultoria comercial para você que tem um pequeno negócio e você vai poder melhorar suas vendas com aquele conteúdo lá, de uma forma muito mais aprofundada, tá bom? A nossa última pergunta com você, Pedro. Vamos lá, a última pergunta aqui é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo aqui, Ivonete, que é como entrar em contato com você, Simon. Tem muitas pessoas aqui falando, olha, preciso do Simon, estou precisando da ajuda do Simon. Como achar você? Legal. Bom, então tem 2 formas. Você pode acessar o meu site, que é www.simonhill.com.br. Simon Hill é SYMONHILL.com.br.
As minhas redes sociais também, meu Instagram, @SimonHill, meu canal no YouTube, @SimonHill ou só Simon Hill, lá na aba de pesquisa. Ou então através do meu WhatsApp, 359-8886-2679, tá bom? Eu atendo você assim que a gente terminar essa conversa aqui no Canal Aberto, tá? É só mandar essa mensagem, 359-8886-2679, vai ser um prazer poder colaborar aí com o sucesso do seu negócio, tá? Queremos agradecer mais uma vez ao Simon Hill. Muito obrigada, viu, Simon, por essa aula aqui, a sua presença também. Foi um prazer revê-lo. Obrigada mesmo. Tá. Eu agradeço, viu, Pedro, agradeço Ivonete por esse convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma oportunidade de rever amigos, conversar um pouco mais. Eu até estava comentando aqui no início do programa, né, nos bastidores. Já faz mais ou menos uns 8, 9 anos que eu não venho neste programa, Canal Aberto. Então, para mim foi uma honra, tá, poder estar aqui com vocês. E é claro, né, poder compartilhar um pouquinho desse entendimento que a gente tem aí sobre como fluir um pouco melhor nesse momento de crise que as empresas estão enfrentando. Com certeza. Um abraço também ao Pedro Magalhães. Muito obrigada, viu, Pedro? Obrigado, Ivonete. Agradecer muito ao Simon aí, que foi super solícito aí com todas as perguntas que nós recebemos, e agradecer você que participou com a gente. Semana que vem nós estamos de volta. Se Deus quiser, inclusive vou pedir aqui ao nosso amigo colocar ali o nome do Simon Hill, né? Muitas pessoas perguntando como é que escreve mesmo, né? Então, Juscelino, por favor, repete aí como é que escreve o nome do Simon. Olha aí, Simon Hill, para você, tá bom? Gente, muito obrigada, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aqui a partir do meio-dia, se Deus quiser. Tudo de bom.